com o resumo. Nós estamos falando aí sobre a adolescência de Jesus, todos vocês estão vendo aí, né, na tela, o slide. Sim. Então vamos ver, e há poucas informações sobre a adolescência de Jesus. Nós lemos na aula passada, em Lucas 2, que ele vai ao templo, e o texto bíblico vai nos dizer que com 12 anos de idade, ele estava ali no meio dos doutores, já falando e questionando, né? Ele ouvia e questionava o que os doutores falavam. E eles ficaram lá, meio que atônitos, né? De ver em Jesus tanta sabedoria, conforme nós podemos ver no texto de Lucas. Então, aí nas fontes históricas, irmãos, vocês têm nas fontes históricas há uma ausência, né, muito grande dos relatos da infância, dessa fase, né, entre a infância, adolescência, juventude de Jesus. Lembrando sempre que o judeu, ele entra na fase da maioridade com 12 anos de idade. Seria paralelo aos nossos 18 anos, totalmente diferente. Então, o judeu, ele já é criado, né, educado na cultura judaica, para os 12 anos ele assumir ali uma responsabilidade na sociedade. Não que isso signifique que toda a responsabilidade do trabalho, do lar, vai estar necessariamente sobre ele, mas a responsabilidade já começa a pesar aos 12 anos de idade, quando ele passa lá pelo processo do bar mitzvah, que significa filho do mandamento, é quando ele é inserido ali. Então, todas as fontes históricas que falarem sobre a adolescência de Jesus, pode descartar, irmãos, porque como a Bíblia não fala nada, e nós não temos historiadores aí de confiança que também falem alguma coisa, simplesmente nós descartamos tudo aquilo que se fala da infância de Jesus. Se vocês forem fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre essa questão da infância dele, a única coisa que vocês vão encontrar são livros espúrios, livros apócrifos, e vão falar, como vocês comentaram na aula passada, que Jesus cuidava dos passarinhos, Jesus ressuscitava passarinho. Isso aí é tudo conversa fiada. Não há registro histórico confiável sobre a infância, adolescência e juventude de Jesus. Então a Bíblia fala do seu nascimento, tem ali o registro de Lucas, capítulo 2, que fala quando ele foi ao templo na festa da Páscoa, e depois a Bíblia já dá o salto falando que Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos. São as únicas informações que nós temos. Ele cresceu aí num ambiente, né, rodeado, consequentemente, pela cultura judaica, e todos, né, conforme o relato bíblico, vai dizer que ele não tinha pecado, não pecou de forma nenhuma. Nós vamos ver um pouco mais para frente, outra parte do slide. Então, falta aqui, olha, todos os relatos acerca da sua adolescência. Aí nós temos, né, um breve relato, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, e depois o retorno a Nazaré, onde nós vamos encontrar a citação lá de Lucas. Jesus, ele tinha consciência da sua missão, ou seja, como nós falamos aí, Lucas 2, no diálogo com o mestre, os pais esqueceram Jesus, e quando foram lá, né, e perguntaram por que Maria, né, os pais, e José, mas filho, por que você tal fez isso? Ele já respondeu, né, não cuideis, vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Então, ali, nós já vemos pelo texto bíblico que Jesus tinha consciência da sua missão, e aí, depois nós vemos lá com cerca de 30 anos de idade, né, ele foi batizado por João, logo depois, a tentação no deserto. Então, no período aí de transição, da adolescência, nós vemos aí o chamado, quando ele tinha 12 anos de idade, já era um menino sábio, virtuoso, tinha consciência do seu chamado. Aos 30, na verdade, aos 30 não, né, irmãos? A gente não pode afirmar aos 30 anos, quando ele tinha cerca de 30 anos. Aí a gente não pode afirmar certinho, tá? Mais para frente, claro, vocês conhecem aí o sacrifício na cruz. E aí aqui é interessante, né? Jesus, ele crescia na fé, o próprio texto de Lucas vai dizer isso. Ele se preparou aí para a sua missão, ao longo da sua adolescência e juventude, e, consequentemente, deixou um exemplo aí para todos os jovens e adolescentes, porque nós estamos falando dessa fase de Jesus, do temor que se deve ter a Deus. Recebeu, nós, no final da aula, começamos a falar sobre esses títulos que é interessante aí nós recordarmos. Então, na cultura, irmãos, hebraica, a questão do nome, do título, é muito interessante. Então, o que se deve saber? Que a pessoa que recebia o título, geralmente esse título estava associado à sua pessoa, era a características da pessoa, ou desejo
que os pais tinham em receber, em que esse filho ele tivesse. Então, dependendo da situação, a mãe colocava o nome no filho associado com a situação em que ela estava vivendo. Vamos citar aí um exemplo. O nome Samuel significa ouvido por Deus. E aí vocês conhecem a história de Ana, né? E ela pediu um filho e Deus ouviu. Vocês têm lá o nome Icabô, que foi quando a mulher ela teve ali o parto, né? Uma das noras de Eli, e no parto ela morreu. E foi no momento que ele recebeu a notícia de que a arca tinha sido levada pelos filisteus. Então, naquele momento, ela colocou o nome de Icabô, que significa foi-se a glória, ou a glória foi embora. Então, quando nós olhamos para os títulos que Jesus recebe na Bíblia, está seguindo esta mesma tradição judaica. Sempre é essa ideia que vocês vão ver na Bíblia. Então, nós temos aí alguns títulos de Jesus no Antigo Testamento, né, que ele recebe aí o título de leão de Judá, do título de Jesus. Se vocês lerem Números, o capítulo 1, ô Felipe, tem essa questão lá no livro, tá? Jesus no Antigo Testamento. Pode ler lá nas passagens de Números, que eu devo ter comentado essa questão. Então vamos lá. As tribos, irmãos, elas eram organizadas em uma disposição, e cada uma dessas tribos, que são 12 tribos, elas tinham um emblema. Então, cada uma das 12 tinha uma bandeira, insígnia, né? E vocês vão ver isso lá em Números, o capítulo 1, Números, o capítulo 2, que fala sobre a organização das tribos. E quando essas tribos, elas marchavam, tinha uma disposição que a tribo de Judá, ela ia na frente. Então, a tribo de Judá era a principal tribo de onde viria aí o Messias. E quando essa tribo, ela era a primeira na marcha aí na frente, na liderança ali do deserto, a insígnia, a bandeira da tribo de Judá, tinha um leão como símbolo dessa tribo. Então, quando eles hasteavam a bandeira, tinha lá a imagem, o desenho, né, daquele período, de um leão. Então, era a tribo que ia na frente, marchando e conduzindo o povo. É por isso que Jesus, ele é chamado o leão da tribo de Judá, porque é aquele que lidera o seu povo na marcha do deserto da vida, rumo a Canaã celestial. Vocês sabiam disso? Não. Pastor, você estava falando e eu lembrei de um versículo, que quando Jacó está prestes a morrer e ele reúne José e seus filhos, lá no capítulo 49, que você vê que o centro não iria se afastar da tribo de Judá e nem o bastão de comando. Exatamente. Tem a ver, porque a tribo de Judá, exatamente na bênção de Jacó, Judá foi considerado como o leãozinho. E daí veio toda a história da insígnia que ficava ali na bandeira, né, que era o desenho do leão. É claro que vocês não vão encontrar diretamente essa ideia na Bíblia falando que a bandeira de Judá tinha um leão desenhado. Não, vocês vão encontrar, como o Pedro falou, já lá na bênção de Jacó, chamou Judá quando ele estava abençoando, né, de leãozinho, e dizendo que o cetro permaneceria com Judá. Judá é que lideraria. E toda pessoa que tem o cetro é o rei, aquele que tem a posição de comando. E essa questão relacionada ao desenho da tribo, ao desenho do leão na bandeira, isso aí vocês encontram em fonte histórica, tá? Então, quando eu falo e passo para vocês, é porque tem fontes históricas confiáveis, né? Que a gente pode afirmar que exatamente era dessa forma. Tudo bem aí? Servo sofredor também era um título que Jesus ele tinha, né? Lá no Antigo Testamento. Emanuel, que significa Deus conosco, representa o que? A humanidade de Jesus. É a encarnação do Verbo. Lembra que ontem eu comentei com vocês sobre a questão da habitação? Lá em João capítulo 1, verso 14, né? Que no grego, quando João vai falar, ele habitou entre nós, a palavra habitou significa tabernaculou, ou seja, fez-se a tenda. Ele se transformou, ou ele era a própria tenda. Então tá aqui, olha, a ideia. Emanuel, e significa Deus conosco, ou seja, Deus habitando conosco. Tudo bem? Sempre quando vocês verem aqui, ó, essa palavra no finalzinho aqui, ó, El é o substantivo Deus. Então, Emanuel. Sempre vocês aqui leem Deus. E Emmanuel, no hebraico, significa conosco.
O nome Samuel, olha o El no final do nome Samuel, significa o quê? Ouvido por Deus. Então sempre essa palavrinha ela aqui no final significa Deus. Lembra lá do El Shaddai, que significa Deus poderoso. Shaddai, poderoso, e El de El Shaddai significa Deus. Muito bem, continuando aí os nossos títulos. Jesus, ele se auto-intitulou também como o Eu Sou. E esta palavrinha aqui, irmãos, Eu Sou, na verdade tem uma pequena complicação aqui dessa palavra Eu Sou, porque no hebraico não tem o verbo no presente, né? Eu sou. Seria mais interessante aí eu serei, tá? Mas são detalhes aí, vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão quando vocês forem aprender hebraico. Aí a gente fala um pouquinho dessa questão. Então, Jesus, lá no Novo Testamento, Jesus fala, antes que Abraão existisse, ou existisse, né? Eu sou. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a ideia não só é o verbo do ser, né? Da expressão eu sou. Como nós aí às vezes falamos, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa carinhosa. Não só essa ideia do ser como uma maneira de você se expressar. O eu sou tem a ver com aquela ideia de Moisés, quando esteve lá no deserto e teve aquela visão da sarça ardente e pergunta qual é o nome de Deus. Deus responde para ele, né? Eu serei o que serei. Essa que é a ideia. Então, esse termo eu sou, que Jesus trouxe para si, é o título de Deus, que só Deus pode ter. Então, quando Jesus traz para ele esse título eu sou, está trazendo para ele e mostrando para todos que ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. O Messias, né, também está relacionado lá ao Velho Testamento com o título do quê? Ou melhor, com a tradução de ungido. Então, lembre-se sempre, o termo Messias significa ungido. E aí, irmãos, é interessante já vocês notarem, talvez é muita informação aí para vocês, mas depois a gente vai repetindo, né, algumas dessas informações e vocês vão gravando. Havia, basicamente, 3 funções na Bíblia e requeria unção. Era unção no sentido de derramar o óleo para a pessoa, ratificando, confirmando a pessoa naquele cargo. Que era profeta, que era rei e que era sacerdote. Então, para esses 3 cargos na Bíblia, rei, profeta e sacerdote, você tinha a unção. Jesus é o único que tem na mesma pessoa dele esses 3 cargos. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. Dá até uma mensagem aí, viu? Vocês que gostam de pregar muito aí, dá até uma mensagem. Filho do homem é um título que Jesus colocou sobre ele, né? Para enfatizar a sua humanidade. Ou seja, ele é filho de Deus, filho do Altíssimo, enfatizando a sua divindade. E filho do homem, enfatizando a sua humanidade. Está aqui, ó. O filho do homem e o filho de Deus. Filho de Deus, natureza divina. Filho do homem, natureza humana. Essas duas naturezas, irmãos, elas se mesclam, tá? Jesus não era metade homem, metade Deus, tá? Essas duas naturezas se fundiram. Agora, isso é um mistério da mesma forma que a concepção de Jesus foi. Não tente entender muito isso porque não dá, né? E a gente só consegue explicar para quem crê. Um ateu jamais ele vai entender essa questão que nós estamos falando aqui, um cético, né? Como que Jesus tinha na mesma pessoa a natureza divina e humana. Isso é inexplicável. E aí nós temos, né, títulos dados a Jesus por outras pessoas. Lá foram os títulos que Jesus deu a si mesmo. Ou seja, ele se auto-intitulou como o Eu Sou, como o Filho do Homem, como o Filho de Deus. E aqui são os títulos que as pessoas deram para Jesus aí. O Cordeiro de Deus, lembra lá João Batista, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos chamavam Jesus de Rabi, que é mestre, e outros o chamavam de Salvador, que o próprio nome Jesus significa Salvador. Tudo bem? Eu vou ver se vocês estão bons de memória. O título Messias, traduzido para o português, significa o quê? Ungido. Ungido. O título
O termo Cristo, traduzido para o português, significa o quê? Salvador? Salvador. Não. Título, Cristo. É ungido. Ungido. Só Eu que, confundi com Jesus. exatamente, eu percebi. Chamado por Deus, né? Cristo, a palavra Cristo, é no grego. Então, pensa assim, ó. Messias e Cristo, traduzido, é ungido. Tanto Messias como Cristo. Só que Messias é no hebraico, Velho Testamento. Cristo é no grego, Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, ungido é Messias. No Novo Testamento, ungido é Cristo, tá? Então é só vocês diferenciarem isso. Velho Testamento significa ungido, só que o termo é Messias. Novo Testamento é o mesmo, ungido, só que por ser no grego muda para Cristo. Tudo bem? Sim. Sim. Então vamos lá. Agora vocês vão responder para mim da seguinte forma. Messias, no hebraico, traduzido para o português, é ungido. Cristo, no grego, traduzido para o português, é ungido. Vamos lá? Messias, que significa? Salvador ou ungido. Ungido. Só ungido. É só ungido. Só que vocês não estão respondendo da forma que eu estou querendo. Vamos lá? Messias. Vocês vão responder assim, ó. Messias, na língua hebraica, significa ungido. Cristo, na língua grega, significa ungido. Vamos lá? Pode falar. Messias, na língua hebraica, significa ungido, e Cristo, na língua grega, também significa ungido. Beleza, Felipe. Uma Rose? Cristo no hebraico significa Não. ungido. Não. Messias no hebraico. Messias no hebraico significa ungido. E Cristo no grego significa ungido. Eita, maravilha. Vamos lá de novo, irmã Rose. O Messias no hebraico significa ungido. E Cristo no grego significa ungido. Ótimo. Vamos lá, Juan. Messias no hebraico significa ungido e Cristo no grego significa ungido. Ótimo. Agora sim. Jesus, e aí nós só vamos tratar do nome Jesus no grego, tá? Significa Salvador. Mas se você for colocar no hebraico, é Yeshua, tá? Então vamos fazer essa mesma lógica. Yeshua, no hebraico, Yeshua, traduzido é Salvador. No grego, Jesus, que é Jesus, né? Jesus, no grego, é Salvador. De novo, Yeshua, na língua hebraica, traduzido para o português, é Salvador. Jesus, traduzido, que é grego, traduzido para o português, também é Salvador. Consegue aí? Yeshua, no hebraico, que é traduzido Salvador, e Jesus, que é no grego também Salvador. Isso. Vamos lá, vou pular para o Pedro agora, porque o Pedro como último vai ficar fácil para ele, né? Vai lá, Pedro. Yeshua, no hebraico significa ungido ou Salvador, e Jesus no grego é Salvador também. Isso. Então, só para vocês terem essa ideia, porque quando nós olhamos para esses títulos, né, de Jesus, Emanuel, Jesus, no Novo Testamento às vezes aparece Jesus, aparece Cristo, aparece Jesus Cristo. Então, quando nós falamos, vocês vão fazer a tradução agora, quando nós falamos Jesus Cristo, traduzam para o português para mim. Salvador. Jesus Cristo. Ungido, Salvador. Ou Salvador ungido, tá certo. Se eu falei, ó, Jesus Cristo, Salvador ungido. Se eu falar Cristo Jesus, eu estou falando ungido Salvador. Tudo bem? Então essa que é a ideia. Jesus Cristo, Jesus Salvador, Cristo ungido. Então quando eu pronuncio Jesus Cristo, traduzido é Salvador ungido. Ou seja, aquele que foi ungido por Deus para nos salvar. Essa que é a ideia. Então nós temos aqui, né, toda essa questão aí do nome Jesus, que nós acabamos de ver. Aqui, ó, o nome Jesus é um título por si só, significa Deus salva, né? Ou Salvador. É uma referência à missão de Jesus em salvar a humanidade do pecado. Cristo e Messias. Cristo e Messias são títulos que representam a posição real de Jesus. Como eu disse para vocês, ele é ungido, o termo, né? Ungido, e o seu papel como Salvador. Eles foram profetizados no Antigo Testamento e cumprido em Jesus, esses títulos. Aí nós temos outros títulos, né? Filho de Deus, Senhor, Salvador. Todos esses títulos, irmãos, eles ressaltam o quê? Senhor
a divindade de Jesus enquanto coigual a Deus. Então, quando você chama Jesus de Senhor, é o mesmo quando você chama Deus de Senhor e o Espírito Santo também de Senhor. Eu só vou fazer aqui um parênteses. Quando nós formos estudar a matéria de pneumatologia, que é a próxima disciplina que vocês vão estudar, talvez vocês podem perguntar assim, mas Odilon, pastor Odilon, professor, o título aí que vocês quiserem usar, por que nós não vemos, né, o Espírito Santo se falando muito da divindade do Espírito Santo na Bíblia? Porque a lógica é, irmãos, Jesus veio testificar de quem? Não foi de Deus. Jesus não veio nos apresentar quem é Deus Pai. Consequentemente, o Espírito Santo, ele veio com a missão de falar de Jesus. O Espírito Santo foi enviado com a ideia de ser um outro consolador, e Jesus mesmo diz, ele não falará de si mesmo. Por quê? O Espírito Santo, ele tem a função de mostrar aos homens a salvação que há em Cristo Jesus. Então, por isso que nós não vemos muitos versos na Bíblia falando da divindade do Espírito Santo. Mas os versos que nós temos são suficientes para declarar a divindade do Espírito Santo. Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Então, todos esses títulos, né? Filho de Deus, Senhor, Salvador, Filho do Homem, Messias, Rabi, e todos os títulos que Jesus recebe, é para enfatizar a sua natureza como Deus, a sua natureza como homem, a sua missão. Cada um dos títulos está enfatizando algo em Jesus. Por isso que é bom vocês terem pelo menos essa noção básica do que nós estamos falando, né? E aí nós vemos outros títulos dados a Jesus aí, como o bom pastor, lá em João 10, a videira verdadeira, lá em João 15, e Jesus como a luz do mundo. Todos esses são títulos, metáforas que a Bíblia utiliza para mostrar a natureza e a amplitude da missão salvífica de Jesus. Tudo bem? Fizemos o nosso resumo, que na verdade não foi muito nem um resumo, foi praticamente uma mini aula. Aí, se eu fosse falar disso aí de novo, nós teríamos outras coisas para falar. Então, vamos voltar aqui para nosso livro. Falamos todos aqui, ó, o título Senhor, tá tudo aí, né? Aqui eu só dou um panorama para vocês. Então, soma-se ao que eu falo, não sejam aí, vamos dizer assim, preguiçosos no sentido de não ler o material, porque eu falo aqui, vocês leem o material, tem um slide que eu deixo, tudo isso, irmãos, são diferentes maneiras e ferramentas que eu tento utilizar para fixar a matéria na mente de vocês, tá? Então, como cada um tem uma maneira de aprender, eu uso aí vários métodos para tentar fixar o melhor que eu posso na memória de vocês, tá? Então, aqui, olha, todos os versos bíblicos, tá? Aí vocês, pelo menos quem tem o livro físico, tá? Que vai chegar aí, tem os exercícios aqui também, ó, para reforçar, tá vendo aqui, ó, qual o significado do nome Jesus, vocês escrevendo, ouvindo, vendo, facilita a memorização de tudo isso, tá bom? E sem contar que vocês têm a oportunidade de assistir essa mesma aula, porque fica gravado e tá lá no YouTube, tá bom? Aqui nós falamos, tá? Primeiramente, da concepção de Jesus, tratamos aí da adolescência de Jesus, e agora nós vamos entrar no tema mais profundo, mais específico, que é o quê? A humanidade de Jesus, tá? A partir de agora, eu quero que vocês associem, quando eu falar humanidade de Jesus, vocês vão associar Jesus com Adão antes do pecado, para facilitar. Então pensem assim, Adão, tudo que eu vou falar agora antes do pecado, claro. Adão, irmãos, ele era perfeito? Antes de pecar, sim. Antes do pecado. Então, tudo que eu vou falar antes do pecado. Mas Adão ali não tinha um pecadinho no coração? Acredito que só quando eles cobiçaram o fruto proibido, né? Isso, mas aí já entra o pecado. Eu quero assim, ó, que vocês tenham essa firmeza. Adão era, como homem, criado por Deus, antes do pecado, antes de entrar aí a cobiça, né, o desejo, quando ele desejou o pecado, já entrou. Então, antes do pecado, eu estou falando. Adão era perfeito.
Adão, irmãos, ele tinha todas as necessidades físicas, o Adão perfeito. E todos nós temos, enquanto homens. Sim. A Rose, Pedro. Sim. Então imagina, o Adão perfeito, todas as necessidades que nós temos, e aí eu vou falar necessidades biológicas e os sentimentos, só que é claro, né, sentimentos ali, tudo perfeito, sem nenhum desejo pecaminoso. Então imagine Jesus como Adão, porque a Bíblia vai falar de Jesus como o segundo Adão. Então, como Jesus ele foi concebido sem pecado, ele era um homem como qualquer outro, sem pecado, tal qual era Adão. Então, para vocês, aí não ficar com nenhuma dúvida, vamos já ver na Bíblia aqui, para a gente já... Porque na matéria de soteriologia, nós vamos trabalhar essa ideia do segundo Adão, mas eu quero já antecipar para vocês essa questão para reforçar essa ideia de Jesus como o segundo Adão. Ficou. Abra aí, Felipe, em 1 Coríntios 15, 45, vamos ler até o 57, pode ler. 1 Coríntios 15, do 45 ao 57, porque nesses versos a gente pega essa ideia melhor. 45 ao 57? Isso. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Isso. Mas... Felipe, sempre, não me entenda como mal educado, mas é sempre assim. Às vezes você está lendo e eu dou uma parada, tá bom? É só para reforçar aí a ideia dos versos que você está lendo, tá? Só dá uma seguradinha para mim. Então, vocês vão ver aí, ó. Felipe leu, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, quem que é esse último Adão aqui? Jesus. Jesus, exatamente. Então aqui ele está fazendo um paralelo. Pastor, foi 1 Coríntios? 15, 45 a 57. Vocês estão vendo aí ele falando, sempre associando o primeiro Adão com Jesus, que é considerado o segundo Adão. Pode continuar aí, Felipe. Amém. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá bom, momento, tá bom, tá ótimo até aí, porque a partir daí ele vai começar a falar acerca da nossa transformação, do nosso corpo. Então, até onde aqui o Felipe ele leu, vocês estão vendo o paralelo que Paulo está falando, do primeiro homem, que era Adão, e do segundo homem, aí se referindo a Jesus, ou o segundo Adão. Da mesma forma, irmãos, que Adão, ele trouxe a morte, e aí o Felipe vai ler para nós de novo Romanos, o capítulo 5 e o verso 12, o paralelo que está fazendo ali é que por Adão veio a morte, por Cristo, que é o segundo Adão, veio o quê? A vida. Então, vamos reforçar lá, Felipe, como você estava lendo? Romanos, o capítulo 5, deixa eu só ver aqui a partir de qual verso você vai ler. 5:10, 5:12, começa aí. Amém. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte assim também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo. Mas não havendo lei, o pecado é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Até aí, pastor? Isso, segura aí. Preste atenção. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem que é esse que havia de vir? Jesus. Então Adão é o símbolo, é a figura de Jesus. Pode continuar. Amém. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou,
E o juízo, na verdade, veio com uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se teve ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Até aqui, pastor? Pode continuar. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pelo ato de justiça de um veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isso, Porque- segura aí, Felipe. Segura aí, Ok. por favor. Irmãos, vocês estão prestando atenção na leitura, que aqui sempre está vendo paralelo. Ó, pelo pecado de um veio a morte, mas pela vida do outro veio a vida. Por conta da ofensa de um aconteceu isso, mas por conta do outro aconteceu isso. Qual é o paralelo que está se fazendo aqui? Quais são os dois homens que Paulo está falando aqui no contexto? Adão e Jesus. Isso. Então, Adão e Jesus. Então, lembre-se, quando nós falamos da humanidade de Jesus, nós estamos nos referindo ao segundo Adão. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, olha, Adão falhou, mas Deus mandou um segundo Adão que não falhará. Adão desobedeceu, mas Deus mandou agora um segundo Adão, né, que se encarnou para vencer. Adão perdeu para o diabo, mas Jesus venceu o diabo. Adão perdeu para a morte, mas Jesus venceu a morte. Adão perdeu para o pecado, mas Jesus venceu o pecado. Então, tudo que é negativo em Adão, no segundo Adão, que é Jesus, é positivo. Tudo bem? É o cerne da Bíblia. É a ideia central da Bíblia. Tudo bem? Pode continuar, para a gente reforçar bem essa ideia. Amém. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória. Irmãos, vocês têm alguma dúvida de quando eu falar agora, humanidade de Jesus, vocês associam Jesus como sendo o segundo Adão, fazendo um paralelo de que tudo que Adão perdeu, Jesus recuperou. Vocês conseguem fazer esse paralelo? Agora dá para entender Sim. Então, pastor. Isso, ótimo. Sim. Então, agora dá para a gente aprofundar, porque nós vamos entrar umas questões aqui de seitas que precisa estar bem claro essa questão na cabeça de vocês. Jesus era 50% homem e 100% Deus, não é isso? Isso. Não. Era 100% homem e 100% Deus. Felipe, tudo bem aí? 100% Deus. Isso. Não há divisão, não há metade de um, metade do outro. Essas duas naturezas se fundiram. Isso é um mistério e é incompreensível. Mas a Bíblia fala que é isso. E nós, ainda que não possamos ter a completa compreensão disso, nós cremos e afirmamos isso categoricamente. Tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o material, correto? Sim. Sim. Então, ó, Sim. na história do cristianismo, a humanidade de Jesus, bem como as suas consequências, foram mais difíceis de ser aceitas do que a divindade de Cristo. Hoje, depois de séculos de discussão sobre essa questão, para nós ficou mais fácil. Mas vocês vão ver que no início da igreja, houve assim muita confusão para chegar nesse ponto, de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós vamos dar uma olhada aqui agora, no nome de algumas seitas, vamos verificar algumas heresias acerca da natureza de Jesus, e quer queira, quer não, essas heresias ainda andam rondando por aí. Vocês vão identificar pessoas que advogam e que falam a mesma coisa que esse pessoal que nós vamos estudar agora falava lá no período deles, tá? Então aí, ó, verificamos isso através de várias heresias que negam a humanidade de Jesus Cristo, tais como, olha aí, ó, docetismo, apolinarianismo, monofisismo, nestorianismo e eutiquiísmo, entre outros. Todos esses nomes aqui, irmãos, eram pensamentos que advogavam e ensinavam diferente do que nós afirmamos hoje. Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, tá? Então, a Bíblia ela fornece muitos argumentos que comprovam a natureza humana de Jesus Cristo. Nós vamos ver alguns desses argumentos, tá? São argumentos básicos. É só você olhar para a Bíblia, você vai ter subsídios, você vai ter argumentos que falam da humanidade de Jesus. Só que isso foi muito discutido no início da igreja, tá? Vamos lá.
genealogia, a Bíblia fornece uma genealogia de Jesus e o conecta a uma linhagem humana, incluindo os seus antepassados como Davi e Abraão. Lembra lá, Pedro, na aula passada, quando você leu a genealogia de Jesus, que eu pedi para você ir voltando, né, para chegar até Davi, é uma forma de nós vermos que Jesus, ele foi humano. Uma pessoa que tem genealogia só pode ter o quê? Uma origem humana. Nascimento e crescimento, conforme os textos bíblicos aí que nós vimos. Ora, Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu, foi uma criança, a Bíblia fala disso, foi um adolescente, a Bíblia mostra isso. Jesus iniciou ali o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Tudo isso mostra o desenvolvimento de um humano. Jesus, ele tinha fraquezas humanas, só que quando nós colocamos aqui fraquezas humanas, é no sentido biológico, não fraquezas humanas enquanto pecados, né? Deficiências de caráter, de moral. Não, fraquezas humanas enquanto necessidades biológicas e fisiológicas. Então vamos lá. Jesus, ele sentiu fome. Jesus, ele sentiu sede. Jesus sentiu cansaço. Jesus sentiu dor. Jesus chorou. Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu compaixão. Jesus teve misericórdia. Jesus irou-se. Só que naquele padrão que eu expliquei para vocês numa das aulas aí, tá? Da ira contra a injustiça, contra aquilo que está errado. Tudo bem? Isso ficou bem explicado, que eu me lembro que o Pedro fez algumas perguntas e aí a gente foi respondendo. Irmão, se eu perguntar para vocês, se vocês conseguem achar na Bíblia onde Jesus teve fome, onde Jesus teve sede, onde Jesus cansou, onde Jesus teve dor, eu não estou falando para vocês fazerem isso agora, mas vocês conseguiriam localizar, sim ou não? Sim. Sim. Nós que lê bastante Bíblia aí, né? Vocês iriam atrás ali dos versículos e vocês iam falar, ó, aqui ele sentiu fome, aqui ele sentiu sede, Jesus aqui estava cansado, Jesus aqui sentiu dor, Jesus chorou aqui, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu compaixão. Todas essas características estão relacionadas a um ser humano. Um anjo, ele sente essas coisas? Estou falando anjo materializado não, estou falando anjo. Fome, Não. sede, cansaço, dor. Não. Não, porque isso aqui é da nossa parte biológica, da nossa parte física. Nós, enquanto carne. Jesus, ele era carne e era osso. Tá? Nós vemos morte, nós vemos a sua ressurreição. Jesus morreu, e se Jesus morreu, ele era humano. Aí entra aquela discussão, né? Que Jesus, ali enquanto homem, a natureza estava ali fundida, né? Natureza humana e natureza divina de Jesus fundiram-se de tal forma que Jesus, ele entrega o seu espírito. É interessante, irmãos, que não é que a morte arrancou a vida de Jesus. Na verdade, ele que se entregou para a morte. Vocês não vão encontrar nenhum texto dizendo assim, olha, a morte veio e ceifou a vida de Jesus. Quando Jesus morre, qual é a última palavra que ele diz? Né? Antes do estar consumado. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus, ele se entregou para a morte. Tudo bem, irmãos? Sim. Deu para entender? A morte, ela não tinha poder sobre Jesus. E por que a morte não tinha poder sobre Jesus? Olha que pergunta interessante aí para nós discorrermos. Por que a morte não tinha poder sobre Jesus? Deixa eu inverter a pergunta. Não necessariamente. Jesus enquanto homem. Pensa ali Jesus enquanto homem. Por que a morte não tinha poder sobre ele? Lá, no Gênesis, Adão, ele viveria eternamente se ele não tivesse pecado? Sim. Sim. A morte não veio como consequência do pecado, porque Deus diz, no dia que você comer, você vai morrer. Não foi isso? Sim. Então, a morte veio em consequência do pecado. Aí nós temos os textos bíblicos, Romanos 6:23, que diz que apaga o salário, o castigo para o pecado é a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então era, ali no caso de Adão, tanto a morte física, como também a morte espiritual. Adão morreu fisicamente, né? A morte entrou no mundo, no corpo de Adão, a partir daquele momento ele começou a envelhecer,
E a morte também veio no sentido espiritual, porque espiritualmente Adão morreu diante de Deus. Então, a morte, ela só passa, ou só passou aos seres humanos por conta do pecado. Aí que vem a pergunta que eu fiz para vocês. Por que a morte não podia matar Jesus? Jesus tinha pecado? Não. 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 Então a morte não tinha poder sobre ele. E aí vocês me perguntam, mas e por que então Jesus morreu? Porque ele entregou o espírito dele, ele se deu para a morte, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Então Jesus, quando morre, ele morre ou entrega o seu espírito, não por ele, mas por conta dos nossos pecados. Porque se o salário do pecado era a morte, e Jesus se colocou no nosso lugar, ele levou a carga dos nossos pecados sobre ele. Lembra lá o que diz Isaías 53? Porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo bem? Sim. Sim. Vocês não estão com nenhuma dúvida sobre essa questão? Até agora, né? Dá pra ir. Passou um pouco. Dá para ir, tá? Então, vamos ler lá o texto. Mateus 27, 27, 45 e diante. O verso específico é o 50. Mateus 27, 50. Lê para nós aí, Juan. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o espírito. Está falando aí que foi a morte que veio e falou, eu tenho poder sobre você? Não, o texto bíblico está falando que Jesus, ele entregou o espírito. Ou seja, ele se sujeitou à morte. Por quê? Se não fossem os nossos pecados sobre Jesus, a morte não teria poder sobre ele, porque a morte só vem para quem tem pecado. Então, nesse caso, Jesus se entrega para a morte porque ele precisava, e sobre ele, na verdade, né, estava todos os nossos pecados. Vamos ver outro evangelho, fazer o paralelo aqui, dos evangelhos. Deixa eu ver se eu faço paralelismo aqui. Marcos vai falar, ele só deu o grande brado, né, e expirou. Lucas 23, 46, vai dizer o mesmo que Mateus, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João vai dizer, João 19, verso 30, vai dizer, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então, o próprio Jesus entregou o espírito, porque a morte não tinha o poder de ceifá-lo, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele precisava passar pelo processo da morte, porque Deus havia decretado, e o salário do pecado era a morte. Então, pelo fato de Jesus estar levando sobre ele os nossos pecados, automaticamente ele tinha que passar pelo processo da morte, para depois passar pelo processo da ressurreição. E aí, nesse processo, ele vence a morte, ele vence o pecado e nos dá o direito agora de ressuscitarmos. Está fazendo sentido para vocês? Agora sim. Sim. Tá? Mas eu vou ler um outro verso para reforçar mais ainda. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar e tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então dá uma olhada aí o que o texto está dizendo. Felipe, lê o verso 17 para a gente pegar a ideia, pelo menos o contexto imediato aí. Lê a partir do 16, 17 e 18, vai lá. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la e tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Vocês estão vendo que o texto está dizendo que ninguém tem poder para tirar a vida dele. Mas ele voluntariamente dava a vida. É por isso que lá o texto vai dizer que Jesus entrega
o seu espírito. Ele voluntariamente se sujeita à morte por conta do pecado da humanidade. Tudo bem agora? Ficou mais claro ainda? Sim, agora dá para responder uma pessoa assim Sim. quando fala assim que mataram Jesus, né? Exatamente. Na verdade, ele deu a sua vida, e ainda quando vier a expressão do matar a Jesus, é no sentido dele permitir que fosse morto. Ele se entregou. Porque se Jesus, vamos dizer assim, não quisesse morrer, ninguém podia tirar a vida dele. Porque o pecado não tinha autoridade sobre Jesus. A morte não tinha autoridade sobre Jesus. E agora, para mim realmente ver se vocês entenderam, por que a morte não tinha poder sobre Jesus? Porque ele não tinha Ele tinha pecado. pecado. Isso. Ele não tinha pecado. Exatamente, essa que é a ideia. Porque a morte só veio por conta do pecado. O Felipe leu lá em Romanos 5,12 que a morte veio por um homem, né, que é Adão, e por conta de Adão, a morte passou a todos os homens. Olha o que diz Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso e todos pecaram. O fato de Jesus não ter pecado, automaticamente, ele não entrava nesse versículo aqui. Porque Jesus, ele não estava ligado a Adão diretamente, porque ele estava ligado a Deus no processo da encarnação. Ele era filho de Deus, ele foi gerado nesse aspecto humano por Deus. Vocês percebem, irmãos, que quando a gente começa a estudar a Bíblia de forma organizada, todos os textos bíblicos, quando está organizado, a gente consegue entender assim de forma maravilhosa. Você lê o texto, você já consegue entender tudo? Estão percebendo isso? Sim. 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 Tá? Então, todos os textos da Bíblia começam a fazer mais sentido. Tá? Nós vamos fazer então o nosso intervalo. O que eu quero deixar claro para vocês é que eu não preciso mostrar os versos bíblicos sobre aquelas fraquezas de Jesus. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se cansou, Jesus dormia, Jesus se afastava alguns momentos para orar a Deus. E aqui, irmãos, uma coisa deve ficar assim bem clara para vocês. Por que Jesus ele orava? Por que Jesus jejuava? Lembre-se, Jesus como segundo Adão, ele tinha que vencer o pecado como homem. Ele não podia utilizar nenhuma das suas prerrogativas divinas para vencer o pecado. Eu vou compartilhar com vocês, para nós nos determos aqui um pouco mais, a questão do próprio texto que nós lemos no início. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a Bíblia com vocês aqui. Esse texto de Filipenses, irmãos, é um dos textos que mais nos mostram a natureza divina e humana de Jesus juntos. Porque os outros textos vão falar ou da natureza divina ou da natureza humana de Jesus. Esse texto aqui de Filipenses, ele une as duas coisas. Então, Paulo vai falar que nós temos que ter o mesmo sentimento, né, que houve em Cristo Jesus, o sentimento de humildade, de humilhação por conta do Evangelho. No verso 6, ele vai dizer o seguinte, ó, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, o que Paulo diz aqui é assim, que Jesus era Deus, mas ele não utilizou, ele não se apegou, ou ele não utilizou da sua divindade. Paulo está querendo dizer, olha, ele era Deus, mas em nenhum momento ele esfregou na cara de ninguém, utilizando a autoridade dele como Deus. Então, tudo que Jesus fez foi como homem. Lembrem do segundo Adão. O segundo Adão tinha que vencer o pecado. Então, com base aqui nesse verso 6, eu vou ler em outras traduções para facilitar o entendimento de vocês aí. Tá? Não está aqui, né, na tela, está numa outra Bíblia que eu tenho aqui, paralela, e eu vou fazer a leitura desse mesmo verso de número 6 em outra Bíblia. Ó, a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel, ela diz assim, ó, estendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tá igual essa tradução. A Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, ó, ele tinha a condição divina e não
considerou ser igual a Deus como algo a se apegar ciosamente. O termo usurpar é tomar o lugar. Então Jesus, mesmo sendo Deus, na sua humanidade, ele não utilizou as suas prerrogativas, suas qualidades divinas para vencer o pecado. Porque se foi o homem que pecou, o homem tinha que vencer o pecado. Eu gosto de um exemplo que traduz bem essa ideia. Imagina o seguinte: eu sou um homem muito rico. Nasci num berço de ouro, não conheci o que era pobreza, não sei o que é ser pobre, porque eu nasci num berço de ouro. Só que, num dado momento, eu resolvo fazer o seguinte: eu quero conhecer o que é a pobreza na prática. Eu quero ser um pobre. Só que eu vou ser esse pobre, vamos colocar assim, um mendigo mesmo, tá? Vou ser um mendigo e eu não vou usar um centavo da minha fortuna em benefício próprio. Eu posso usar essa minha fortuna para ajudar os outros, porém, para ajudar a mim mesmo, eu não vou usar a minha fortuna. Então, a partir de dado momento da minha vida, eu falo, olha, a partir de agora, vou viver como um mendigo, dependendo dos outros, e não vou usar um centavo, porque eu quero vencer esse período que eu vou passar por mendigo, sem usar um centavo meu. Muito bem, eu vou lá para essa situação. No primeiro dia, eu começo a ter fome. Eu posso usar o dinheiro, a minha fortuna, o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito. Eu posso ir ali, por ser bilionário, eu posso ir ali no cartão, posso mandar os meus servos trazer comida para mim, posso almoçar em qualquer restaurante, mas eu fiz ali um pacto, uma aliança, de que eu não usaria nenhum valor da minha fortuna em benefício próprio. Eu vou passar ali, vamos colocar assim, 1 ano, vamos colocar 3 anos, vivendo como um mendigo, passando necessidade, passando fome, e não vou usar o meu valor. O que eu tenho lá no banco. Então vocês conseguiram imaginar essa cena? Primeiro dia, comecei, me deu fome? Sim ou não? Sim. Sim. Eu posso ir lá, pegar dinheiro no banco e comprar a refeição? Lembro do pacto que eu fiz. Se você quiser sim, mas pelo fato do pacto, não. Exatamente. Eu, pelo fato de estar ali na rua como mendigo, mas por conta do pacto que eu fiz, eu deixei de ser bilionário. Meu dinheiro continua lá, minha riqueza continua lá. Eu deixei de ser o Odilon bilionário. Não. Não, a minha riqueza continua lá. Porém, eu vou ter que me virar sem aquela riqueza. Se eu estou ali com necessidade de comer, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pedir. Vou ter que ir ali, falar, olha, eu posso aqui lavar o teu carro e você me dá um valor aí para mim comer? Alguém aí pode me ajudar para eu comer? Olha, vou pintar aqui a sua casa, o senhor me dá aí um valor para eu comer, tal. Vou trabalhar aqui esse dia, o senhor me dá um dinheiro, mas lembre-se, sempre na extrema necessidade. Tá? Esse frio de inverno. Eu tenho uma casa boa para dormir? Não. Sim, por causa do pacto. Isso, é sempre assim, né? Eu tenho uma casa boa para dormir, mas por conta do pacto, vou ter que me virar. Vou ter que dormir na rua, vou ter que pedir, vou ter que fazer qualquer coisa para me virar. Eu sou o mendigo, mas ao mesmo tempo eu sou o bilionário. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Jesus, sendo o bilionário, ele viveu como mendigo. Ele não usou as suas prerrogativas de bilionário em benefício próprio. Lembra lá da tentação de Jesus? Quando o diabo queria pegar ele exatamente nesse ponto, que o diabo falou, eu quero que ele use as prerrogativas divinas dele, porque aí eu vou bater na cara de Deus e vou dizer o seguinte, e aí Deus, ele me venceu, mas não me venceu como homem, ele me venceu como Deus. E aí Deus é invencível, porque eu mandei ele transformar as pedras em pães, porque ele estava com fome, e ele transformou as pedras em pães para se alimentar. Então ele não me venceu como homem, era isso que o diabo ele estava querendo, que Jesus usasse as suas prerrogativas divinas. E quando o diabo chega, fala, sabia que ele estava em jejum, né? 40 dias, falou, transforma essas pedras aí em pães. Você tem um poder para isso. Ele, enquanto Deus tinha poder para transformar as pedras em pães, sim ou não? Sim. Mas por conta do pacto, ele não transformou. Ele venceu o diabo com a palavra. Falou, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo iria utilizou as mesmas estratégias que ele usou com Adão, mas com o homem, o segundo Adão, Jesus, ele não conseguiu. Então, quando vocês pensarem na
natureza de Jesus, vocês têm que pensar nesse mendigo e nesse bilionário, que é o exemplo que eu gosto muito de usar, porque facilita o entendimento. Deixa eu só complementar aqui a mesma leitura aí do 2,6, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Traduzindo no nosso exemplo, ele era um bilionário, mas não tentou ficar igual a um bilionário. Está dando para vocês entenderem agora o que Paulo está querendo dizer? Sim. Sim. Ele veio e, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se. Ou seja, ele tinha consciência que ele era um bilionário. Ele tinha consciência do seu poder. Mas, no entanto, ele viveu, por conta do pacto de morrer pela humanidade, ele viveu como um mendigo. Tudo bem aí? Ficou claro? Sim. Ótimo. Então nós vamos encerrar a aula aqui.